Uma vez que eu tenha colocado os medicamentos na lista, eu posso prosseguir para fazer as avaliações de interações medicamentosas. Para isso, existe esse botão, o Super Interactions. São basicamente as interações do Micromedics, mas com algumas coisas adicionais. Então, os medicamentos vão estar aqui, eu dou um clique e ele vai abrir uma tabela com essas interações medicamentosas encontradas para aquela prescrição dos vários medicamentos aqui, dos 7 medicamentos. Ela é como uma tabela do Excel e, novamente, aqui você também pode fazer uma tradução do conteúdo. Ele só vai traduzir o alerta propriamente dito, que é esse warning. Então, se eu clicar em português, ele fez a tradução. Novamente, é uma tradução por máquina. Ela não é perfeita, então ela deve ser usada com algum critério, com alguma parcimônia. E você sempre pode voltar para o idioma original. As interações aparecem nessa tabela e elas têm colunas com informações relacionadas a ela. Então, as interações são separadas por tipo, por severidade, trazem os nomes dos medicamentos ou itens envolvidos, o alerta, que é o desfecho clínico daquela interação, qual a qualidade da documentação e o link para os detalhes daquela interação. Essa caixinha aqui em cima de filtro permite que você faça filtros adicionais. Então, se por exemplo eu só quiser ver as interações com etanol, eu posso fazer isso e ver só as interações com etanol. Se eu quiser ver só as interações de severidade menor, eu posso fazer esse filtro aqui também. O botão de Reset Filters apaga os filtros. O botão de Quick Filters faz um filtro rápido das interações do tipo medicamento, severidades contraindicadas e maiores. Então, de 50 interações que eu tenho aqui, o botão me filtrou 6. Tá? E esse Filter All permite que eu digite qualquer coisa aqui para buscar no meio dessas interações alguma que me interesse. Por exemplo, digamos que eu queira ver só as interações do fluconazol. Então eu escrevo flucona e aí ele filtrou só as interações que o fluconazol está envolvido. Digamos que eu queira ver de várias interações as que causam miopatia. Eu escrevo myopathy ou parte disso e ela me filtrou as interações que têm esse termo e que podem ter um impacto para o paciente especificamente. Se eu clicar em Details, como eu comentei, ele vai abrir os detalhes daquela interação medicamentosa, com informações como manejo clínico, tempo de início da interação, mecanismo provável, resumo e a literatura, que são as referências bibliográficas oriundas, que foram usadas, para criar essa interação medicamentosa aqui. Novamente, também posso fazer a tradução usando o tradutor automático do Google. Aqui nessa tela de interações também é possível visualizar alguns tipos de gráficos que foram implementados. Para ligá-los é só clicar nesse botão que se chama Charts e basicamente ele traz 3 gráficos nesse momento. Um gráfico de tipos com as porcentagens de interação encontradas, os tipos de interação, um gráfico de severidade, então trazendo quantas interações e quantos por cento desse perfil todo são contraindicadas, maiores, moderadas ou menores, e um gráfico de número de interações de medicamento por medicamento. Em alguns casos, a gente vai ver, como está vendo aqui, a própria varfarina é um medicamento que interage muito, ela está envolvida em 4 interações, enquanto a vancomicina está envolvida em 1. Esse é um tipo de análise que pode priorizar o manejo do perfil farmacoterapêutico do paciente, se baseando, por exemplo, no medicamento que mais tem interações ou que seja mais fácil de manusear, de manejar. Então essa é uma visualização dessa volumetria de interações por medicamento. Ainda nessa tela de interações medicamentosas, esse botão de mais funções permite fazer 2 coisas. 3 coisas, perdão. Uma delas é acessar alguns recursos que estão dentro do Micromedics e alguns do Cognis. Um deles é a política de interações medicamentosas. Então, a maneira como o Micromedics cria essas interações medicamentosas é documentada e a gente chama isso de uma política. Esse documento explica um pouco o que é essa política, quais os tipos de interação que vão ser inseridos, por que isso está sendo feito, e também uma explicação do que é cada uma das classificações. Então, o que é uma classificação de severidade, o que é uma classificação de documentação, o que é o resumo da interação, inclusive quais suposições você tem que utilizar para começar a fazer uma avaliação de interações medicamentosas de um paciente. Além disso, existe um link de acesso rápido para alguns documentos dentro do Micromedics, que envolvem interações medicamentosas e as enzimas do citocromo P ou algumas outras enzimas relacionadas a
interações medicamentosas. Então, cada um é um documento que fala, por exemplo, de inibidores, indutores e substratos da CYP 1A2, 2B6, 2C19, ou até de outras enzimas e moléculas de transporte como o BCRP. Além disso, dentro dessas funções, esta tabela de interações, All Interactions, pode ser exportada para uma planilha do Excel e você também pode imprimi-la, caso você queira imprimir, colocar dentro do prontuário, enfim, colocar num dossiê de algum paciente, você pode fazer essa impressão também.